Queridos irmãos em Cristo, companheiros de doutrina e amigos do Grupo Espírita Irmão Gabriel. É com grande satisfação que iniciamos o estudo de mais uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo. Elevemos os nossos pensamentos. Permita-nos, Senhor, receber o auxílio de nossos irmãos, os bons espíritos, que particularmente nos tutelam, assim como rogamos-lhe o amparo e a inspiração dos mentores do Grupo Espírita Irmão Gabriel. Ao iniciarmos mais uma etapa do estudo do vosso Evangelho, humildemente pedimos a divina assistência dos vossos mensageiros, que ela nos ilumine, levando-nos ao entendimento necessário ao nosso aprendizado na marcha de nossa evolução espiritual. O tema de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. A obediência e a resignação. A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O covarde não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus nos ensina, nessa lição, a respeito dessas duas virtudes que são companheiras da doçura e muito ativas. Não há nelas a negação do sentimento e da vontade. Quando nós falamos em doçura, Emmanuel, ele nos faz uma observação muito oportuna. Ele nos lembra que a doçura não está em sorrir a todo instante. A incompreensão sorri do sarcasmo, assim como a maldade também sorri na vingança. Então o fato de sorrir não revela doçura. Essa doçura, ela estaria no sentido da aceitação, do entendimento, da confiança, da nossa forma de reagir. Seria a nossa receptividade para a prática, então, da obediência e da resignação. Se a obediência é o consentimento da razão e a resignação é do coração, é preciso também acrescentar que são forças ativas, ou seja, elas sobrevivem na nossa dinâmica. Não é a obediência estagnada em simplesmente acatar ou a resignação forçada. Quando fala do consentimento do coração e fala da força ativa, porque elas carregam, na verdade, o fardo dessas provações que nós trazemos em cada retorno à Terra e que às vezes a nossa rebeldia, a nossa revolta, o nosso descontentamento, a nossa falta de fé acaba deixando cair as nossas mais valiosas propostas. Então, por isso é que a obediência e a resignação ela tem um sentido de dinamismo, de atividade, de efetivo trabalho, e não simplesmente de esperarmos que as coisas aconteçam de uma forma passiva. É dito também que o covarde não pode ser resignado. E não é difícil entender, porque a resignação, ela nos cobra postura, nos cobra coragem, às vezes muita coragem. Ser resignado a tudo, diante de uma doença grave, de uma situação de uma separação doente,
de família. Então, a resignação, como consentimento do coração, ela nos cobra uma mudança de atitude, uma perseverança maior. Então, por isso é que não cabe ao covarde, né, ser resignado. Assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes, porque para que a gente obedeça, mesmo em cumprimento das coisas aqui da terra, para acatar, para cumprir o que nos é determinado, é difícil para o orgulhoso e o egoísta, porque normalmente ele se acha acima desses regulamentos, dessas recomendações. Então, por isso, essa observação, né, ao covarde e ao orgulhoso. Obedecer, nós levamos na alma um impulso da oposição. É coisa antiga nossa. Quando a gente obedece, né? Sem generalizar, mas é comum existir em nós esse impulso de combate a obedecer. Nós sempre questionamos, né? Às vezes é saudável, mas é bom que a gente utilize esse questionamento de uma forma equilibrada, de uma forma útil. E desse modo, a obediência entre nós, ela acaba não sendo uma coisa bem vista, bem interpretada. Ela deveria ser algo bom, apreciado, cultivado. Mas a gente tem sempre uma desconfiança quanto a obedecer. Obedecer a quem, para quê, de que forma, o quanto isso vai me custar. Então a gente tem que pensar isso sim, mas nunca esmorecer. Evitar esse impulso antecipado, né, de oposição a obedecer o que nos é recomendado. Obedecer ainda pode ser, por exemplo, quando os pais eles pedem aos filhos a obediência, geralmente nas nossas famílias, esse pedido ele chega num clima de imposição. É uma obediência, é compulsória e às vezes num clima não muito amistoso. Então, por isso, dá para explicar essa ideia de obediência associada à ideia da humilhação, que a gente coloca em segundo plano quem obedece, enaltecendo aquele que nos impõe. Então é algo que pode ser muito trabalhado. É só aplicar o bom entendimento da obediência e a gente vai interpretá-la da maneira adequada. Segundo os grandes mestres da humanidade, a obediência ela tem um respaldo, um apoio no discernimento e da razão. Então, quando nós falamos obedecer, não é simplesmente de forma mecânica obedecer. É muito apropriado que a gente reflita a respeito do que nos está sendo imposto, porque nós somos seres racionais, nós temos então que utilizar dessa inteligência, desse poder de discernimento, usar da nossa razão tão difundida na doutrina espírita, para que a gente saiba se vale a pena exercer a obediência. Não é se humilhar ou fazer com que exatamente o que os outros querem, atender a caprichos, né? Mas entender o valor daquilo que iremos fazer. Então nós devemos analisar as propostas inicialmente. É uma forma de apresentar receptividade, sim, mas uma forma também da gente demonstrar para quem nos pede que nós vamos refletir a respeito daquilo. Nós não estamos simplesmente oferecendo resistência, mas que aquilo vai ser apreciado e dependendo do meu discernimento, do meu raciocínio, da minha razão, eu posso ou não atender. Não significa isso desobedecer. Resignar-se é um impulso do coração. É uma maneira assim, um pouco fantasiosa quando a gente fala assim do coração, né? Essa parte comportamental. Mas tem sido assim, a gente entende bem.
é uma força de expressão, porque, na verdade, o coração ele não tem esse impulso sugerido aqui na mensagem. O impulso, na verdade, é da inteligência, do nosso raciocínio, diante das questões que nos levam à resignação. Porque nós somos resignados diante daquilo que nós entendemos, que nós compreendemos o sentido, que nós oferecemos receptividade, apoiamos aquilo, nós concordamos e achamos viável fazer, atender aquela solicitação. Isso é resignação. É a nossa postura diante dos problemas, das adversidades da vida. Nós usamos a resignação, nós vamos percebendo que tem muitas coisas que a gente não consegue alterar no curso da vida. Então, nós temos que, além de tudo, ser resignado quanto a essas coisas que não mudam, né? A exemplo das durezas da vida, do nosso comprometimento familiar, social, a morte, as doenças. São coisas que a gente não consegue alterar da forma como às vezes nós pretendemos. A resignação, às vezes, ela é inevitável, como o caso da morte, né? Mesmo nós espíritas interpretando a morte de uma maneira aprimorada, de acordo com a revelação da espiritualidade, mas sabemos que isso também é imutável e não está para o nosso arbítrio, né? Nós a recebemos e é preciso que a gente demonstre de uma forma até exemplar como espírita, né? A nossa resignação diante, por exemplo, da morte, do desencarne. Jesus, ele veio à Terra quando a sociedade romana ela se perdia em meio à corrupção. Se a gente faz um paralelo desta época, 2000 anos à frente, a gente vai perceber que se ele retornasse à Terra, ele viria também e encontraria a sociedade não muito diferente, né? Ainda muito perdida em meio a essa corrupção. Jesus, ele foi a encarnação da resignação e da obediência. E eram duas virtudes que a antiguidade material desprezava muito. Assim como hoje, né? Mas hoje, pelo menos, a gente tem um entendimento melhor. Na época em que Jesus veio à Terra, não havia esse entendimento, era um povo mais rude. E assim, Jesus fez brilhar no seio da humanidade deprimida na época os triunfos do sacrifício e a renúncia carnal, que eram dois quesitos difíceis de sensibilizar a população, principalmente na época em que ele aqui esteve, né? Encontrar triunfo, encontrar valores para o sacrifício, né? Era difícil entender a validade de se sacrificar. Era tudo muito instintivo ainda. Assim como renunciar às coisas de aspecto físico ou a renúncia carnal, tudo isso trazia assim embutido numa proposta muito difícil de entendimento e por isso também difícil de ser atendida. A virtude da nossa geração atual é a atividade intelectual. Não é difícil a gente constatar isso, né? Do quanto a humanidade tem evoluído no aspecto intelectual. E nosso vício, porém, é a indiferença moral. Nós percebemos já de algum tempo, é só parar um pouquinho para prestar atenção, o quanto está prevalecendo essa indiferença moral. Muita evolução, muita tecnologia, muito desenvolvimento, mas convivendo com a indiferença moral. Isso acaba ofuscando, né, tirando um pouco da validade do desenvolvimento tecnológico. E é fácil a gente verificar isso, por exemplo, nos sistemas bancários,
apenas para dar um exemplo, né? Quanta tecnologia, quanta velocidade nos meios de comunicação, mas mal utilizados, às vezes prestando um desserviço para o nosso progresso moral, para a nossa convivência, para a vida simples, né? Principalmente das pessoas mais humildes e desentendidas. Então, se a nossa geração ela se privilegia pela atividade intelectual, ela ainda tem muito que combater essa indiferença moral assimilada por nós. E é dito, inclusive, no Evangelho, que cada época vivida pelo ser humano na Terra, ela é marcada pela virtude ou pelo vício. A virtude que a tem de salvar ou o vício que às vezes a faz perder. E nesse quesito é interessante a gente compreender que a indiferença moral pode ser algo que possa fazer com que a nossa geração se perca, como eu citei no início, né, da população romana. A recomendação de Jesus: submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. De que impulsão Jesus está nos dizendo? Do encorajamento através da sua palavra. Ele veio nos ensinar, mas principalmente pelo exemplo, além do trabalho de sensibilização, de coragem, de entrega total, ele veio nos trazer esse objetivo, esse estímulo, para nos dar essa impulsão, para que a gente possa, como espírito, evoluir, compreendermos o sentido da vida, né? Conforme ele sempre nos ensinou, e que nós ainda, 2000 anos depois, a gente tem alguma dificuldade na assimilação real. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Essa grande lei do progresso trata-se dessa lei do progresso moral. É esse progresso que nós precisamos, sem dúvida nenhuma, aliado também ao progresso intelectual. Mas uma coisa depende da outra. Ele não pode ser desprovido dessa atenção ao aspecto moral. Nós, os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o açoite e lhe domaremos a vontade rebelde por meio do freio e da espora. Isso soa como ameaça, né? Mas, na verdade, é um sábio conselho. Os espíritos de luz, nossos mentores espirituais, eles nos recomendam. Por quê? Porque eles estão, na verdade, nos dizendo a verdade. Esse açoite, ele está numa forma, um efeito, né, de expressão, mas está querendo dizer que a vida vai nos cobrar. É a lei de causa e efeito. Nós responderemos pelas nossas infantilidades, pelos nossos erros, ou pela nossa omissão. E o retorno à Terra e submetermos às novas experiências, e isso faz parte, então, do açoite que será aplicado para domar a nossa rebeldia. Que a nossa rebeldia, ela é passageira e ela muda. A rebeldia de ontem não é a mesma de hoje, e talvez amanhã ela não exista, porque a gente vai se tornar cada vez mais entendido e, por isso, resignado. Ai do espírito preguiçoso que fecha, então, ao seu entendimento. E bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Toda resistência orgulhosa, cedo ou tarde, ela terá que ser vencida, mas será vencida. Por isso é que é cedo ou tarde. E felizes, no entanto, os que são brandos, que têm fé, né? Pois eles prestarão dócil ouvido. Dócil ouvido seria a demonstração nossa de aceitação, de receptividade, de confiança e de fé.
Essa, então, foi a mensagem trazida por Lázaro, né, para nós, para que a gente compreenda essa necessidade de não resistir a essa tendência orgulhosa ainda persistente em nós, para que a gente não se deixe vencer. Elevemos os nossos pensamentos. Agradecemos à espiritualidade superior pelo acolhimento concedido a cada um de nós, viabilizando-nos o estudo de hoje. Que a Divina Luz nos possibilite a reflexão e o aproveitamento das valiosas lições sabiamente sugeridas. Que elas possam se irradiar até nossas lideranças políticas e demais autoridades em todas as instâncias sociais, no sentido de inspirar-nos a todos para uma administração pautada no combate ao orgulho, ao egoísmo, com o envolvimento de cada um de nós. Que assim seja.